Olá, começa agora o Multicidades, um espaço para debater as questões mais relevantes do dia a dia dos municípios gaúchos. Ao longo do mês de julho estaremos na segunda temporada do programa e hoje o assunto é empreendedorismo nas cidades, que vem sendo um desafio nos últimos tempos aqui no estado. E conosco, aqui para falar no nosso estúdio, está o Alexandre Ascal, CEO da I2DH, de Disrupção e Desenvolvimento Humano. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Márcio. Tudo bem? Como vai? Boa noite, pessoal. Obrigado por ter vindo aqui no programa, porque das últimas vezes que a gente falou foi rápido, né? E aqui agora a gente tem mais tempo para conseguir compartilhar ideias, sacadas, tanto de empreendedorismo quanto de sugestões que acontecem e melhoram a vida das pessoas. E o primeiro que me chama a atenção, que já acompanha, né, a tua trajetória há algum tempo, é a startup de acuidade visual. Cara, conta muito isso, desde como nasceu e como que isso está impactando na vida das pessoas. Bom, Márcio, primeiro boa noite a todos, boa noite aos telespectadores. É importante a gente perceber como a gente pode empreender e, ao mesmo tempo, acabar impactando a vida das pessoas através dos nossos projetos, né? Em 2020, a gente resolveu... o Instituto de Disrupção e Desenvolvimento Humano, que é o I2DH, resolveu atuar na área, né, das startups, porque a gente tem o foco em desenvolver empresas e pessoas, e a gente acabou conhecendo um pessoal que trabalha com uma startup chamada Vivertec, e a Vivertec ela é uma startup que ela capta dados de acuidade visual das crianças em momento de escola, em idade escolar, para criar políticas públicas para desenvolver, se for precisar colocar um óculos, se for precisar encaminhar para um oftalmologista por causa de alguma doença. E o Instituto entrou como um parceiro para desenvolver essa startup, para a gente poder fazer toda a mentoria dessa startup, que ela é uma atividade realizada pelo vice-presidente do Conselho Regional de Optometria, né? Então, a gente pegou essa startup para levar ela pela mão e trabalhar com ela. E essa startup, ela busca coletar dados, né? Saber como que a criança está se desenvolvendo na escola, como é que a professora pode identificar se existe alguma dificuldade visual nesse contexto. E, a partir disso, a gente começou a desenvolver alguns MVPs, que foram algumas testagens em algumas cidades. E hoje a gente tem só nesse começo do projeto, a gente tem mais ou menos 2.000 crianças já impactadas nessa situação. Bacana, cara. E como é que foi que a ideia surgiu, né? Foi a criança que muitas vezes não estava rendendo porque não estava enxergando, literalmente. Às vezes os pais não perceberam, às vezes a professora não percebeu. E com esse projeto, em pouco tempo, resolve. E a criança começa a ter as notas melhores porque passou simplesmente a enxergar. 2.000 já é um volume muito grande, mas muito pouco o que representa esse problema, né? O que acontece, eu tive uma situação em casa que depois me fez lembrar quando a gente começou a trabalhar com o projeto. A minha sobrinha, a gente foi brincar em casa de fazer aulinha de inglês. E ela sentou na ponta da mesa e a gente tinha mais ou menos uns 3 metros até a parede onde a gente estava projetando lá um texto. E eu pedi para ela, Dani, por favor, lê lá o que está escrito na parede. Era uma letra muito grande e ela não conseguiu ler, Márcio. E aí a gente percebeu assim, que a Dani ela tinha dificuldades na escola, as notas não eram boas e tal. E nesse momento a família se reuniu e levou a Dani lá no oftalmo e descobriu que ela tinha um problema de visão. Quando eu fui convidado para trabalhar com essa startup, foi o primeiro caso que eu lembrei, assim. Se a gente conseguiu impactar a vida de uma criança, né, da minha sobrinha, com uma simples avaliação visual, quantas crianças a gente poderia impactar se a gente fizesse isso nas escolas? E a gente acabou descobrindo que essa tecnologia, basicamente, ela não existe. Se você for em qualquer município hoje e perguntar se existe um programa específico para isso, baseado em dados, dificilmente a gente vai conseguir. A gente fez mais de 20 cidades, a gente não descobriu nenhum programa específico para isso. E o Vivertec, ele faz isso, entrega todos esses dados na mão ou da Secretaria de Educação ou na Secretaria de Saúde, aonde o município achar mais importante, entrega esses dados e o município pode tomar as devidas soluções para esses problemas que as crianças têm. Né? E o interessante é que
quando tu atinge a vida de uma criança, é só para sempre, né? Não estamos falando de tentar recuperar alguma coisa, é no início da escola. E, Tchê, essas crianças, elas são convidadas? Como é que funciona a parte operacional? Como é que elas conseguem ter acesso quando o município faz isso rodar? É na escola? É na escolinha? Em que momento eles atuam? É na escola, Márcio. A gente faz um contato primeiramente com a Secretaria de Saúde ou a Secretaria de Educação, que necessita essa avaliação. A gente monta um programa, leva os técnicos até as escolas e faz as avaliações em cada uma das escolas. Boa. A avaliação é rápida, uma avaliação para tentar saber qual é a acuidade visual da criança. Os técnicos específicos nessa área fazem. Eu faço a parte de mentoria e de administração do projeto. Acabei entendendo um pouco do movimento, de como funciona, mas a parte técnica mesmo é feita por optometristas certificados, o responsável técnico também. E a gente vai pegar esses dados, a gente vai fazer essa avaliação nas escolas, a criança não vai precisar se deslocar para um local diferente, ela vai ir para a escola e ela vai acabar fazendo... Prático. É prático. E dependendo do tamanho do município, a gente chega lá em 30 dias, a gente tem um volume, pode ter um volume de até 3.000 crianças avaliadas em 30 dias. Né? É muito rápido, é muito rápido. O teste dura em torno de 2 minutos e meio, 3 minutos apenas. Que bacana. Né? E o legal é que a gente consegue perceber que esse projeto ele começa a dar propósito, que nem você falou, você impacta a vida de uma criança só para sempre, mas você impacta a vida da criança e a sociedade para sempre também. Então, assim, as professoras começam a ter mais propósito quando começam a entender que os alunos precisavam daquilo e elas precisam identificar essas dificuldades. E a família começa a perceber que era uma coisa que estava passando, a gente deixava passar. Né? Cara, como é que funciona hoje? Tu atua em várias frentes, uma dessas nas cidades. Uma outra coisa que impacta as cidades hoje é a questão dos pets, né? Sim, e depois de uma catástrofe a gente viu o quanto a importância que as pessoas estão tendo, né, de não deixar um pet para trás, de cuidar, solidariedade, mobilização para os pets. Tu já atua nesse mercado e como é que tu enxerga, como é que hoje as cidades estão ou não organizadas para o que tem, né? Hoje não conheço políticas públicas, não sei como é que funciona em cada município, mas tu vê que em alguns lugares não se tem um cuidado com os animais, né? Tu, nesse mercado, como é que tu tem visto esse desenvolvimento na área pet? No I2DH a gente tem uma área de consultoria, né? Uma parte que trabalha com consultoria e mentoria de empresas, e uma das empresas que a gente tem a consultoria e a mentoria é a Like Pets, que é uma pet shop que a gente tem aqui em Esteio, né? Que eu sou um dos sócios e a gente cuida desse mercado porque, assim, a gente acredita que o mercado pet é um dos mercados que mais cresce. Você falou agora das enchentes, a gente percebeu que existe realmente um cuidado diferente com os animais. Mas eu vou dar um passo atrás, Márcio. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão de sustentabilidade. Boa. Eu acho que, assim, quando a gente falava em sustentabilidade há um tempo atrás, a gente falava de cuidar das árvores, de cuidar do verde e assim por diante. Eu vou te dizer que sustentabilidade é muito maior que isso. Sustentabilidade é sustentabilidade das relações, sustentabilidade da forma com que eu enxergo o ambiente onde eu estou morando e estando. E quando a gente fala de pets, a gente fala de sustentabilidade da nossa questão emocional. Né? Porque o pet, a gente precisa ter o respeito ao animal, a gente precisa saber qual é a necessidade de saúde que ele tem. Tanto que lá na Like Pets a gente vê isso, a gente olha a questão de saúde, muitas vezes a gente tem donos ou tutores que, vou dar um exemplo, querem tosar um cachorro. E quando você fala em tosar um cachorro, você tem que entender se aquele animal, o pelo dele não é uma questão de proteção. Então chega o dono para mim e diz assim, eu quero tosar o cachorro porque está caindo muito pelo. Sim, o pelo vai continuar caindo, vai ficar um pelo pequeno caindo, mas continua caindo. Então a gente tem que entender por que esse pelo está caindo, né? Então essa é uma percepção que a gente precisa ter com os animais. Antes a gente não tinha isso, né? A gente não tinha isso, acho que a gente deixava passar muito batido, a gente tinha menos isso. E hoje a gente, no Brasil, é um dos maiores mercados do mundo hoje, é o terceiro maior mercado do mundo. E a gente tem hoje já no Brasil mais animais, mais pets, né, do que crianças, né? É uma tendência, assim, a gente começar a lidar com esse mercado. E a importância, a gente está lidando com o ente da família. Né? Quando a gente vai lidar numa pet shop, ou vai levar na pet shop o cachorro, o nosso pet, e a gente está falando de cachorro, a gente está falando de gato, né? A quantidade maior, mas a gente leva um ente da família.
né? Então, assim, ele tem nome, ele tem o que ele gosta, o que ele não gosta, né? E a gente tem que perceber isso, tem que entender o que acontece. E tem muita inovação nessa área. Eu vejo, às vezes, o pessoal dá banho nos bichos, bota pingentinha, ajeita o bicho como se fosse, né? Literalmente é um filho. Mas, cara, o que tem de inovação nessa área? Eu vou te dizer o seguinte, assim, ó, eu nunca vi um mercado com tanta inovação quanto esse mercado, tá? Eu vou te dar um exemplo. Nós, em casa, a gente toma banho com a água que a gente recebe no chuveiro normal, né? Lá na Pet, lá na Like Pets, primeiro, todos os banhos são veganos, né? A gente não tem nenhum tipo de extrato animal e a gente os produtos não são testados em animais, né? A água que entra, ela é filtrada 2 vezes e ela tem pedras com ionização, né? Para melhorar o pelo, deixar o pelo mais bonito, a pele mais hidratada. Olha só, olha a diferença que a gente tem, né? E vamos falar assim, ó, eu vou te dar um exemplo. Há um tempo atrás a gente começou a pensar em sustentabilidade no negócio especificamente. E nessa questão da sustentabilidade, a gente começou a ver todos os pontos onde a gente agredia, de alguma forma, o meio ambiente. E a gente chegou ao ponto, a gente botou energia solar para ter energia sustentável, a gente já trabalhava com toalhas descartáveis, que são toalhas biodegradáveis, e aí eu precisava economizar água, porque é um dos maiores recursos que a gente usa dentro da pet shop. Isso em todas as pet shops, não estou falando só da minha, mas em todas as pet shops. E aí eu descobri lá que em torno de 8 a 12 litros de água a gente gasta para lavar uma toalha que é utilizada para secar o animal. E aí quando eu olho para a minha operação, que a operação é uma operação feita com toalhas descartáveis e biodegradáveis, eu sei que eu estou economizando esses 8 litros. Então multiplica aí o número de animais que a gente atende por mês, vezes o número de toalhas que é utilizada, uma para cada animal. Então a gente já tem uma economia no processo da operação da pet. Muito bom. E a água nunca foi tão conversado, né? Quem teve agora na enchente que botar um litro, né, de PET, mas não um bicho, né? A garrafa PET, furadinha para tentar lavar a louça no mínimo, e o Brasil inteiro doando água aqui para essas regiões, né? Principalmente metropolitanas. Como isso fez a diferença. E se tu economiza 12 litros num processo para um cachorro, olha o tamanho disso. E para você ter uma ideia, agora na assistência eu não fui atingido diretamente, mas eu fui atingido indiretamente porque eu fiquei 23 dias sem água. Então a pet ficou fechada nesse momento. E uma coisa curiosa que a gente precisa mudar mesmo é a questão de percepção do nosso ambiente, como a gente vive. Vou te dar um exemplo. Lá na Like Pets, a gente utilizava os enfeites dos animais com aquelas borrachinhas de EVA, né? Prateadinhas, assim, tal, para o bichinho sair bonitinho. A gente descobriu, né, em algumas pesquisas feitas no Brasil, que grande parte dos animais silvestres, eles percebem aquilo quando cai do animal e acabam comendo, passarinhos acabam morrendo e assim por diante. A gente desenvolveu uma tecnologia, a gente cria um enfeite daqueles feito com tinta comestível, né, e feita com farinha de arroz. Perfeito. Então, se aquilo cair do animal, o próprio animal vai comer e não vai ter nenhum problema, e se algum passarinho, algum passarinho na cidade acabar comendo, também não vai morrer. Genial, genial, muito bom, baita ideia. Temos mais ideias, mas vamos para o break agora e vamos falar de liderança. Multicidades faz agora um rápido intervalo e logo a gente volta com debates sobre empreendedorismo. Fique aqui conosco. Estamos de volta com o Multicidades e hoje o tema é empreendedorismo. E aqui no estúdio está Alexandre Ascal, CEO da I2DH. Alexandre, uma das coisas que mais a gente enfrenta, né? Eu na pele, tenho certeza tu também, e o que nos dá autoridade para falar sobre vida real, né? Não só o que a gente estudou, mas o que a gente vê na prática. Liderança, cara, para órgão público, para uma pet shop, como a gente vem falando, ou para qualquer área. Como tá difícil achar líderes preparados que motivem equipes, que liderem equipes, que deem um exemplo e não só ordens, né? Cara, o que tu tem feito e o que tu tem visto sobre esse tema, que é o pilar fundamental de qualquer empreendedorismo, né? Sem empreendedores, não tem geração de receita, não tem cidade próspera. Márcio, eu acho que o principal, a gente precisa identificar os problemas que estão acontecendo no mercado, né? Eu acho que a gente precisa sair das nossas bolhas,
A gente vive num mundo tecnológico e cada vez mais coloca a gente dentro de bolhas e essas bolhas, a gente precisa quebrar essas bolhas. E o líder, mais do que nunca, precisa quebrar a sua bolha para tentar entender o que está acontecendo no mundo. Quando a gente está dentro de uma bolha, a gente acaba sendo autoritário, que nem tu falou, né? Eu conheço o mundo, eu sei como o mundo está funcionando dentro dessa bolha e eu acabo colocando isso em prática só relacionado àquele contexto. O líder hoje, ele precisa entender todo o contexto, ele precisa entender dentro da bolha dele e fora do contexto do que ele está. Então, eu acho que o principal de tudo hoje é se autoconhecer. Se você não se autoconhece, você não sabe quais são as suas potencialidades, você não sabe o quanto você é forte em alguns pontos e principalmente quais são os pontos que você não é bom, né? Então, se o líder começa essa percepção de tentar entender como ele atua e o que cada uma das ações dele traz no mercado para os liderados, para as equipes e assim por diante, ele começa a entender como que ele pode desenvolver cada vez mais as pessoas. O mundo hoje passa por uma necessidade muito grande de líderes que desenvolvam pessoas, entendam as pessoas e desenvolvam. Mas para fazer isso, a gente precisa se entender, a gente precisa saber quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos e como que a gente faz isso, como que a gente desenvolve esses pontos. E a gente precisa baixar um pouco a régua para nós mesmos, assim. Eu não sou bom em comunicação, que é um dos grandes problemas hoje nas empresas. Eu preciso aprender a me comunicar melhor. E não vai ser através de um aplicativo de texto, muitas vezes, porque mais de 75% da nossa comunicação ela é dos nossos gestos, das nossas expressões, né? A nossa fala ela entra para complementar, muitas vezes. Nós somos pessoas que nós percebemos o outro de uma forma muito ampla. E não é só falando. Né? E às vezes a gente quer escrever, às vezes a gente não consegue escrever bem, né? E a gente transmite uma ideia que muitas vezes não é aquilo que você quer transmitir. O cara querendo liderar pelo WhatsApp, tendo que tentar botar um emoji para dar a entender do que seria, coisa que às vezes uma ligação ou uma videochamada deixa muito mais claro, sem falar no presencial, né? Sim. E quais são os caminhos assim que tu percebe que o líder hoje, o cara percebe, eu sei que eu não estou pronto, mas só que já tem que liderar uma equipe. Assim. Sim. Quais são os pontos fundamentais? Eu vou trazer um que eu encontro diariamente. Chamar atenção em público e repreender individual. Individual, isso aí. A diferença que faz, né? Quando tu elogia em público e repreende individual, se inverter isso já dá um problema enorme. É muito grande. Aquela coisa do líder ser um cara que não é carismático, tudo bem, mas ele não ouvir, né? Não escutar, não ter ferramentas para perceber o que está acontecendo lá na ponta, faz com que ele tenha uma desvantagem absurda, né? E não conseguir enxergar os problemas antes. Como que tu vê isso? Quais são as práticas que podem ajudar o líder em pouco tempo a não sofrer tanto? Eu acho que se a gente pudesse fazer um apanhado assim das principais potencialidades que a gente precisa desenvolver nos líderes hoje, a gente ia falar de uns pontos bem simples, mas muito complexos para o dia a dia. Primeiro, a gente precisa aprender a dar feedback. A gente precisa aprender a mostrar para as pessoas qual é o caminho delas. E o feedback, quando eu falo, não é aquele feedback de xingar, de dizer o que está de errado apenas. Né? A gente precisa mostrar o caminho. Quando a gente mostra o caminho para uma pessoa, quando a gente mostra o caminho para aquele liderado, ele começa a entender qual é a minha expectativa em relação ao que ele está fazendo. E eu abro um vínculo de comunicação com ele. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, todo líder ele precisa saber trabalhar com conflitos. Ele precisa saber como é que ele faz para lidar com conflito no dia a dia. Eu sou consultor, se eu não gostasse de conflito, de problema, eu não teria o meu emprego, basicamente, ou não estaria feliz onde eu estou hoje. Mas a gente precisa aprender a trabalhar com conflitos. Outra coisa, a gente precisa saber qual é o nível de motivação e o nível de comprometimento das pessoas que estão ao nosso lado. Existem várias técnicas, vários modelos que a gente pode utilizar. Né? A gente tem um modelo de liderança situacional que faz essa percepção. Então, se eu aprender a trabalhar com feedback, se eu aprender a trabalhar a questão de conflitos, se eu saber motivar e entender como as pessoas estão engajadas comigo. Né? E, acima de tudo, eu acredito que quase o principal hoje, ter uma comunicação eficaz com a minha equipe, que nem você falou, pegar um telefone, falar com a pessoa, fazer uma reunião no período da manhã para que todo mundo fique alinhado, saber o que está fazendo, conduzir as melhores práticas daquilo que está acontecendo no dia a dia nas equipes, eu acho que já é um grande ponto. E isso, Márcio, não é apenas para o setor privado, isso é para o setor público, isso é para a sociedade, isso é para o meio que a gente vive, isso é para o nosso prédio lá. Como é que eu faço para conversar com os meus vizinhos? É assim.
Eu preciso dar feedback para ele, que se o problema o barulho da casa dele está me dando problema. Eu preciso lidar com conflitos, porque às vezes vai ter um conflito lá que um vai ter um interesse, outro vai ter outro. Eu preciso saber lidar com isso. Eu preciso saber o nível de motivação das pessoas, né, e o quão engajadas elas estão comigo. E eu preciso saber me comunicar nesse contexto. Então, isso serve para qualquer área. O líder serve tanto na área pública, na área privada, como na nossa sociedade. Eu acho que isso é importante. E tem um aspecto interessante, que é como o líder da área pública, principalmente, né, quando a gente fala de gestão de cidades, precisa de alguém que fale a verdade, né? A primeira coisa que o cara perde quando ele assume um comando, pode ser de um departamento ou de uma prefeitura ou um governo, é criar um grupo de pessoas que nem sempre falam a real, né? Eu brinco porque acompanho, já vi vários casos. Às vezes o cara pode estar com feijão no dente e o cara não fala, né? E como é importante tu ter um grupo de pessoas que tá com feijão no dente, precisa corrigir isso. Tem que corrigir isso. Tu conseguir fazer isso para todas as esferas fica fundamental, porque daí tu sabe literalmente que não tá sozinho, né? Porque a liderança em um aspecto é muito solitária, né? O cara, se ele acertar, ele tem os méritos, se ele errar, ele compromete a vida de muita gente, né? Principalmente em órgão público. Como que faz hoje, que era para te recrutar, selecionar e treinar e achar as pessoas que são aqueles dois, né? Quando tu marca um churrasco, 10 vão, mas 2 são aqueles que te ajudam a assar, te ajudam a limpar. Isso aí. Como é que faz hoje para garimpar os caras que são os mais proativos e aqueles que tu sabe que não vão te deixar na mão? Eu acho que o principal ponto hoje é a gente conseguir identificar alguma forma que a gente possa perceber o perfil comportamental dessas pessoas. Nós somos seres humanos e o nosso cérebro, ele reage conforme o ambiente que a gente está vivendo. Então, a partir desse ponto, a gente precisa entender como é que aquela pessoa que está chegando para ti, para que você possa contratar ela, ou que você queira que ela faça parte da sua equipe, ela pode ter todas essas capacidades técnicas necessárias, né? Mas quais são as comportamentais? Como é que ele lida com emoções, por exemplo? Quando a gente fala de algumas metodologias, a gente pode falar do DISC, por exemplo, a gente pode falar de PI, a gente pode falar de outras metodologias, mas eu acredito muito assim, eu preciso saber como que funciona o comportamental dessa pessoa. Porque é normal, Márcio, a gente às vezes não identificar emoções. Existem algumas pessoas que não identificam emoções, elas acham que emoções atrapalham, né? Outras pessoas são muito emocionais. Normalmente as mais comunicativas são muito emocionais. Como é que eu faço para um líder que é pouco emocional contratar uma pessoa que é extremamente emocional? Então, assim, como é que esse líder vai se conectar com isso? Ele tem que entender quem é aquela pessoa que está chegando para ele. Então, eu preciso acessar esse perfil comportamental de alguma maneira, com alguma metodologia, fazer uma avaliação disso. Ela não é excludente, eu não posso dizer assim, não, esse perfil não me serve. Às vezes ele tem todas as capacidades técnicas e ele precisa adaptar algumas capacidades comportamentais. Então, eu preciso fazer um trabalho com essa pessoa, eu preciso perder tempo com as pessoas. Né? Eu preciso perder um pouco de tempo com elas, né? E outra coisa, no mercado que a gente vive hoje, a gente pode pegar pessoas que estão começando no trabalho, que são excelentes e que têm exemplos comportamentais muito bons. Os empresários hoje, eles dizem assim, como é que eu entrevisto um rapaz que nunca trabalhou? Simples, pergunta como é que ele lida com o dia a dia dele. Se ele é uma pessoa organizada, como é que você organiza a semana? Minha mãe, ela pede que eu organize a semana nos dias que eu tenho que fazer algumas coisas. Já está demonstrando organização. Essa organização ele vai trazer para dentro do trabalho. Como é que é o comprometimento, quais são as emoções que ele coloca nisso. Então, é importante trazer isso para dentro, porque esse líder vai fazer diferença na sociedade. Muito bom. Cara, e como é que tu está planejando agora? Tu tem várias ideias, tem várias frentes, sobre que tu está com um podcast, né? Mindcast, que já é bacana porque é mente em inglês, né? Não dá para ser em português porque fica esquisito, Mentecast, mas o Mindcast que é trabalhar a mentalidade. Como que tu vê, e para a gente encaminhar para o final, a mentalidade hoje, como trabalhar isso no pessoal? A gente criou o Mindcast porque a gente fala sobre explorando a mente empreendedora, né? O Mindcast faz isso, então a gente traz empreendedores para falar sobre o sucesso, sobre os problemas e dar aquelas dicas principais assim de como é que o empreendedor vai conseguir passar sobre os problemas, muitos que são nos dias de hoje, né? Nessa questão de como empreender. O mercado hoje no Brasil, ele leva muitas pessoas para o empreendedorismo, porque a gente quer fazer as coisas de forma mais rápida, muitas vezes, só que o mais rápido não é o menos organizado.
Então, o Mindcast ele vem para fazer isso, ele vem para mostrar como é que é o passo a passo, como é que a gente precisa desenvolver as pessoas, como é que a gente precisa desenvolver os processos, e a gente traz empreendedores de sucesso lá para mostrar para a gente como é que é esse caminho. Eu acho que a melhor forma é buscar as pessoas que já fizeram para mostrar o caminho para a gente. Atravessar o pântano, né? Literalmente, e de maneira mais leve, né? Hoje os podcasts estão um bate-papo, então o cara pode ouvir no carro, pode ouvir no qualquer lugar, né? Antes de dormir ali, tu coloca e já dorme acorda com uma ideia boa, acorda com uma nova mentalidade, literalmente. Alexandre, obrigado por ter vindo aqui, obrigado por ter compartilhado teus cases, todos fatos da vida real. E o Multicidades de hoje fica por aqui. Você pode rever essas e outras entrevistas no YouTube da Ubra TV. Uma boa noite para você.